amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta a lista em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro, nele podemos alcançar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
estou aqui. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com o meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu querer se cumprir em mim. Esse é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Eu querer se cumprir em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Teu querer se cumpra em mim.
querer se cumpra em mim. Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos, para essa celebração, para louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você aí, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, localizados no sul de Minas Gerais. Quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento, aí em sua casa, você que está assistindo no seu celular, que está assistindo no seu tablet, no seu computador e também na sua televisão, na sua Smart TV, você é muito bem-vindo. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar. Querido Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite que nós temos a oportunidade de louvar o Seu nome. Esteja abençoando cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo essa transmissão, Pai, em várias partes do Brasil e do mundo, ó Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que a Sua palavra, ó Pai, chegue aos nossos corações nessa noite. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. É que oro em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Oi, eu sou o Júnior Matico. Ok, Matico. Nome Gazel. Olá, eu sou a Dini. Eu sou a Maria, mãe da Rayane, Gabriele. Olá, meu nome é Kaique. Olá, eu sou a Daniela, mãe do Miguel, nosso presente de Deus. Olá, eu sou a Maiara. Olá, meu nome é Brandon. Nós somos alunos usuários da PAI. Precisamos da sua ajuda, faça a sua doação, compartilhe. Muito obrigado. Missões, o que é? É proclamar o Evangelho. A evangelização é uma ordem urgente que deve ser cumprida por todos. Como posso fazer missões? Primeiramente, eu posso orar por missões. A oração toca o mundo inteiro. Ela não tem fronteiras geográficas, barreiras linguísticas, nem preconceitos culturais. Não existe obra missionária vitoriosa sem oração. Eu também posso contribuir para missões. Somos todos missionários. Alguns devem ir, outros devem ficar, mas todos nós devemos contribuir. O nosso amor por Deus e pela sua obra é proporcional à disposição que temos para investir na evangelização dos povos. Mas eu também posso ir para missões. No começo da igreja, Deus separou seus obreiros e os enviou a pregar. Eles foram desbravando campos, ganhando vidas para Cristo e plantando igrejas. Hoje, nós somos frutos deste trabalho e Deus pode nos levantar e também levantar os nossos filhos para fazer parte desta grande obra que é levar a palavra de Deus, seja aqui, seja ali ou além da fronteira. Essa missão é a mais nobre, a mais importante, a mais urgente e também a mais compensadora. Mas você pode se perguntar, por que eu devo fazer missões? Fazer missões ou praticá-la não é uma escolha pessoal, é uma escolha de Deus. Fazer a diferença através de valores eternos é a grande razão de estarmos aqui. E essa diferença só acontece através da ação missionária da igreja. O mundo necessita de pessoas que se comprometam com Deus em anunciar suas boas novas. Então, podemos contar com você? Olá, irmãos. Esse momento é o momento que nós queremos falar um pouquinho sobre
as nossas contribuições, os nossos dízimos, as nossas ofertas. A nossa igreja, ela não tem um compromisso de dizer que Deus só vai te abençoar se você der dinheiro para Ele. Não, nós não cremos assim. Mas nós cremos que somos parte do reino do Senhor. E quando nós ofertamos, quando nós doamos algo, ou algum valor, nós doamos para a promoção do reino de Deus. Muitos irmãos têm trazido as suas contribuições na igreja, outros estão depositando na conta. Você está acompanhando sempre o número da conta nas nossas transmissões, e nós temos visto também o mover de Deus nisto. Mas temos que ter a compreensão de que tudo vem dele. Esse é o princípio. Lá no Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Nós somos apenas administradores, somos mordomos. Faça a sua contribuição ou sua doação para a glória do Senhor. Você pode depositar diretamente na conta ou pode procurar na nossa igreja um dos envelopes ou solicitar um dos envelopes na sua casa. Deus abençoe e que façamos para a glória do Senhor. Amém. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele,
vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. Então, nesse momento, nós vamos estar cantando, passando ao nosso momento de louvor. Então, você aí na sua casa, louve ao Senhor, louve com a sua família, declare a Deus, nesse momento, a sua adoração, o seu louvor, através desses cânticos. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio
te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Esse momento é o momento de ministrarmos, de compartilharmos a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero me valer do texto de Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. É um texto relativamente conhecido, uma história bem conhecida. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando sua capa de lado, e de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Numa outra tradução diz o seguinte: vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Vamos buscar a direção do Senhor para ministrarmos esta palavra do Senhor e compartilharmos com os irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento como servo nesta hora, para que o falar dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. E que essa palavra, uma vez ministrada, possa encontrar nos corações um espaço e desafiar a cada homem, cada mulher, cada pessoa que recebe esta mensagem a ter uma vida nova, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós colocamos para este momento o tema da nossa mensagem, um remédio de Deus para as aflições de nossa vida. Eu vou repetir: o remédio de Deus para as aflições de nossa vida. Eu fico pensando, quantas vezes nós estamos como Bartimeu, marginalizados diante da vida? Quantas vezes nós estamos vivendo um problema que se arrasta durante anos e não vemos a solução? Exatamente nesse momento, enquanto eu estou transmitindo esta mensagem a você, eu tenho pensado nesse tempo de isolamento. Algumas pessoas estão há mais de 60 dias sem sair de casa. Algumas pessoas estão há mais de 60 dias sem abraçar o seu pai, sem abraçar sua mãe, sem abraçar o seu filho ou sua filha. Algumas pessoas estão há mais de 60 dias sem poder ter qualquer tipo de relacionamento.
ou porque é grupo de risco, ou porque a situação na sua redondeza, na sua cidade local, no seu município, no seu bairro, não é bom. Então é um tempo em que somos desafiados a crer no remédio de Deus para as aflições da nossa vida. E eu vou me valer da história de Bartimeu. O texto de Marcos nos fala de Bartimeu, filho de Timeu. Diz que ele era cego, mendigo. Já o relato de Mateus nos diz que eram, e Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, conta a mesma história, mas diz que eram 2 cegos. Bom, mas em ambos os textos, a iniciativa de clamar a Jesus é de Bartimeu. É ele quem toma a iniciativa de gritar pela misericórdia do filho de Davi. E embora fosse mendigo e fosse cego, estivesse ali, ele aproveita aquele tumulto, aquele aglomerado de pessoas e ouve falar de Jesus e ouve sobre os seus milagres, sobre a sua maneira de falar. Então, esse cego, ele grita naquele momento para ver a sua grande oportunidade. Normalmente, um homem como esta situação, cego ou com qualquer defeito físico, era condenado a não ter uma família, a esmolar, ou ser um mendigo, buscar esmolas. Jericó era uma cidade que naquele momento era estratégico, era uma grande cidade. Embora Jericó, a Jericó velha chamada, era uma montanha de destruição. Havia 2 cidades de Jericó, uma próxima da outra. Uma foi destruída quando Josué invadiu com o povo de Deus, retomando a terra prometida. E, no entanto, aquela cidade de escombros ficou à frente e Herodes o Grande construiu uma grande cidade de Jericó, onde ele colocou um palácio, era o seu palácio de inverno. Quando chegava o inverno, Herodes o Grande ia para a cidade. Jericó também era conhecida porque ali residiam todos os publicanos e suas famílias, que eram os cobradores de impostos do Império Romano. Embora alguns fossem judeus, estavam ali e viviam com suas famílias, então circulava dinheiro. Também Jericó tinha como nos seus moradores um grande número de soldados romanos que com as suas famílias e até para a proteção da cidade residiam ali, por ser também um lugar da moradia de inverno de Herodes o Grande. Mas também Jericó, por ter essa circulação de pessoas, ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, e quando os peregrinos vinham para celebrar uma das festas religiosas, e nesse momento era Páscoa, a parada obrigatória era Jericó, era para reabastecimento e ter água, ter comida, para o prosseguimento da viagem até Jerusalém. E naquele momento, a peregrinação era para a celebração da Páscoa. Então, Jesus está passando por ali, cercado de uma multidão, e normalmente um mestre que era cercado com uma multidão, ele aproveitava para ensinar pelo caminho. A parada em Jericó era a parada para este reabastecimento. Então, naquele momento, qualquer mendigo que estivesse ali, qualquer que fosse a sua situação social, inclusive de longe ficavam os leprosos que gritavam leproso, leproso, avisando que eles estavam por ali, para que alguém jogasse alguma comida ou alguma moeda para que eles tivessem alguma ajuda naquele momento. Eles não podiam se aproximar das multidões. Muito bem. Vamos pensar nessa situação de Bartimeu diante da passagem de Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos. Eu sempre digo para a minha igreja, e eu tenho falado muito nas palestras, que o Evangelho de Marcos é um evangelho fascinante. Eu aconselho até a igreja a ler várias vezes por ano o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos,
Jesus está sempre em movimento e Jesus está rompendo barreiras, rompendo o cerco. Ele está alcançando pessoas que comumente o judeu não gostava, e Jesus está, Marcos está contando a história de Jesus, dizendo que essa mensagem de Jesus e o poder de Jesus é para alcançar a todos. Então eu gosto muito de ler o Evangelho de Marcos. Tá? Você que quer ler a Bíblia, aproveitar esse tempo de isolamento para ler a Bíblia, comece a ler o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos uma semana, quando terminar, comece novamente e leia na segunda semana, e leia na terceira semana, e sempre leia o Evangelho de Marcos. Você vai aprender tantas coisas sobre o senhorio de Cristo no Evangelho de Marcos. Deixa um tempo lendo o Evangelho de Marcos e cresça no conhecimento da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas voltando a esse Jesus que caminha, e esse Bartimeu que vê Jesus, que vê nesta passagem de Jesus, embora não pudesse enxergar, mas ele olha com os olhos da fé, ele vê a grande oportunidade da sua vida. É preciso aproveitar a oportunidade. Olha lá o que diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele grita, quando ele fala, quando ele pede, quando ele ouve falar que é Jesus que está ali, e na sua cabeça ele já pensou: eu ouvi falar desse homem que faz milagres, eu ouvi falar desse homem que dá vista aos cegos, eu ouvi falar desse homem que até ressuscita mortos, eu ouvi falar deste homem que é filho de Davi. Então ele vê nisso a sua grande oportunidade de mudança de vida. Ele vê o remédio de Deus para a aflição da sua vida nessa passagem de Jesus rápida. Eu estava lendo um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, e exatamente sobre esse texto ele diz o seguinte: a oportunidade tem asas. Se não agarrarmos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Eu vou repetir: a oportunidade tem asas. Se não agarrarmos, quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Então, Bartimeu está gritando porque aquela é a grande chance, a grande oportunidade da sua vida. Aliás, se nós olharmos bem para o texto, Jesus está caminhando para Jerusalém. Ali ele ia celebrar a Páscoa, e a última Páscoa e a última ceia com os discípulos, é ali que ele seria morto, julgado, morto, condenado, crucificado. Não haveria mais aquela Páscoa. Então, a passagem de Jesus naquele lugar, naquela situação, seria a última. Então Bartimeu se agarrou a essa última oportunidade. Hernandes Dias Lopes ainda diz que Jesus marchava resolutamente para o Calvário. Era a festa da Páscoa, mas naquela mesma semana Jesus seria preso, julgado, condenado, pregado na cruz. Então era a última passagem. Não haveria na vida de Bartimeu nenhuma outra oportunidade com Jesus. E era também a sua última esperança. Eu não sei como é que você tem reagido ao isolamento e distanciamento de amigos, de parentes, mas aproveite para ter experiências novas com o Senhor. Aproveite para ter novas experiências com Deus na sua vida, assim como Bartimeu aproveitou, embora cego. Ele consegue entender que aquela é a grande chance da sua vida. Mas em segundo lugar, o remédio de Deus para as aflições da nossa vida: não permitir que o medo nos paralise. Olha o que diz o texto, versículo 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero falar um pouquinho sobre essa expressão, filho de Davi. É interessante que o texto de Marcos
chama Jesus o Nazareno, e muitos entendiam que Jesus, por ser de Nazaré, ele era conhecido como Jesus o Nazareno. Quando se declarava Jesus, filho de Davi, ele está entendendo e ele está declarando a sua fé que Jesus é o enviado de Deus para salvar o povo de Deus. Portanto, a afirmação Jesus, filho de Davi, tem a ver com a sua confissão de fé que esse Jesus é o Messias de Deus. Portanto, é o momento que Bartimeu parece dizer: eu creio que Jesus é o Messias prometido por Deus. E aquela multidão, primeiro, ele tem muito judeu ali caminhando, e que não compreendiam que Jesus fosse realmente esse filho de Davi, esse Messias de Deus. Então já havia um problema ali teológico entre judeus e Bartimeu. Em segundo lugar, a multidão começa a dizer: você está importunando, você está atrapalhando, nós queremos ouvir Jesus, ele está falando com a gente aqui no caminho. Mas Bartimeu grita mais alto, incomoda até que o seu grito, filho de Davi, chega aos ouvidos de Jesus. Quando nós gritamos, quando nós abrimos o coração para o Senhor, ele sai em nosso socorro. Quem teme ao homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Isso é Provérbios 29, 25. Bartimeu não tem medo da multidão. Bartimeu não tem medo da teologia contrária à sua declaração de fé. Bartimeu é um cego que pelos olhos da fé consegue enxergar que ali é o Messias que está passando. Terceira coisa que eu olho para esse texto e eu chego a concluir do remédio de Deus para as aflições da nossa vida: deixe os empecilhos e subterfúgio que lhe dão falsa sensação de segurança. Olhe bem, um homem cego não devia ter muita agilidade com a sua locomoção. Naquela época nem tinha treinamento para isso. Hoje até uma pessoa cega usa uma bengala, ela sai, ela se vira, ou um cachorro que o guia, que o conduz, e por aí vai. Naquela época não era bem assim. Então era um empecilho. Quando Jesus o chama e a multidão diz: olha, tem bom ânimo, ele te chama. E ele tem uma outra coisa: seu maior bem, a sua capa. Provavelmente coisa de família que ele tinha carregado consigo, e aquilo protegia do frio, protegia da poeira, mas é um empecilho. Naquela época, todas as pessoas, e principalmente o homem, a partir dos 12 anos, deveria participar de uma festa da Páscoa. É claro que tinha aquelas pessoas que não podiam, ou por questões de saúde, ou por questões financeiras, de fazer uma grande viagem. Bom, neste caso, Bartimeu pertencia àquela pessoa que jamais poderia ir a uma celebração da Páscoa. Bom, essa era a sua característica física. Uma pessoa limitada, impedida de ter uma vida normal naquele momento. Bom, mas diz o texto, no versículo 50, que quando ele recebe a notícia de que Jesus o chama, ele simplesmente dá um salto e joga a sua capa. Ele põe em pé e sai correndo. Quer dizer o seguinte: de onde ele arrumou essa habilidade, a não ser pelo desejo de ter uma vida melhor, de ter o remédio de Deus para as suas aflições na vida?
Jogue a capa. O que está impedindo a sua comunhão maior com Deus? O que está impedindo de se aproximar? São os seus amigos? É a bebida? São as drogas? São os seus desejos, o seu namoro, talvez a sua família, talvez até o seu trabalho. Eu tenho encontrado muitas pessoas que me dizem: pastor, eu não vou à igreja, eu não estou podendo porque eu estou trabalhando muito. Mas essas mesmas pessoas às vezes passam dias viajando, e aí não podem ir à igreja, ouvir a igreja, porque estão se divertindo muito. Nós temos tantas coisas às vezes que nos afastam de Deus. Nós temos tantas coisas que são empecilhos para a nossa comunhão maior com o Senhor, e o Senhor está disponível, e a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas muitas vezes nós nos recusamos a nos aproximarmos e damos N desculpas para não corrermos em direção ao Senhor quando Ele nos chama. Mais um momento. Reconheça a sua situação diante de Deus. Quando Jesus disse: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver, que eu possa ver. Você sabe o que Jesus pode fazer por você? Você sabe o que Jesus pode fazer por sua família? Seja objetivo com o Senhor, abra o coração. O Senhor está disponível. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O problema de abrir a porta da vida, de abrir a porta do coração, de abrir a porta da família, de abrir a porta da sua existência, é que o trinco não está lá fora, está dentro. E por último eu quero olhar para esse texto e encontrar o remédio de Deus para as aflições de nossa vida. Receba a graça de Deus e dê o próximo passo. O que eu quero dizer para você? Quando Jesus responde àquele cego, Bartimeu, Jesus vai, a sua fé te curou. Na outra tradução, vai, a tua fé te salvou. Olhe bem, o texto não relata que ele voltou e pegou sua capa de volta. O texto não relata em nenhum momento e em nenhum correlato que ele tenha ido buscar os seus bens. Ele não voltou para suas coisas quando obteve o que necessitava para satisfazer a sua necessidade. E a partir da sua experiência com Jesus, ele sai seguindo, e se ele segue a multidão, ele está indo para a celebração da Páscoa, para Jerusalém. Ele não volta para o que estava lá, que era tão necessário, mas ele sai em direção àquilo que transformou a sua vida. Ele sai seguindo o próprio Jesus, que transformou a sua vida. Agora, eu quero dar uma outra observação nesse texto. Vai, e a tua fé te salvou. Na NVI diz: a tua fé te curou, mas a palavra ali é só ter salvação. Tá, mas Bartimeu recebeu duas grandes bênçãos. Ele pediu uma única bênção para Deus, e observem bem: Senhor, que eu volte a ver, que eu passe a enxergar. E ele recebe, diz que imediatamente ele ficou curado,
E ele passou a seguir Jesus ali, com a multidão, ouvindo Jesus. Mas Jesus dá uma outra bênção a Bartimeu, e esta bênção me chama a atenção. É a salvação, a graça do Senhor. Isso ele não pediu, mas ele recebeu. A tua fé te salvou. Queridos, eu quero deixar bem claro para cada um dos irmãos que nos acompanham nesse momento, nessa mensagem. Você pode ter duas atitudes diante disso que nós acabamos de ouvir. Como Bartimeu, você pode passar a seguir a Jesus, seu senhorio, seu propósito, sua missão. Ou você pode voltar para o seu lugar e ficar sentado na sua capa. Bartimeu não fez isso. Bartimeu abandonou a sua capa e passou a seguir a Jesus. Eu quero contar para você uma parábola de John Gay, os cegos e o elefante. Eu vou ler para você essa parábola que eu achei muito interessante. 6 cegos, sem saber o que estavam, ou do que se tratava, começaram a palpar um elefante. Um cego tocou o lado do corpo do elefante, a barriga do elefante, e disse: é um muro. O outro cego tocou a orelha do elefante e disse que era um grande leque. Outro, porém, pegou uma das pernas do elefante e disse que era uma árvore. O outro ainda segurou a tromba e disse que era uma cobra. O outro tocou uma das presas de marfim e pensou tratar-se de uma lança. Finalmente, outro cego pegou a cauda do elefante, segurou, levantou, puxou e disse: é uma corda. Geralmente, essa história é utilizada para tentar evidenciar que cada pessoa pode ver a realidade de uma maneira diferente. Como no caso dos cegos, que exploraram cada qual uma parte do elefante: a barriga, o marfim, a tromba, a perna, a orelha, o rabo, e respectivamente traduziram aquela realidade. É uma parede, é uma lança, é uma cobra, um tronco de árvore, um leque ou uma corda. Assim também nós podemos estar reagindo ao nosso isolamento social. Simplesmente, alguns podem levar até na esportiva, descortinando novos horizontes, aproveitando para novas visões da vida, e outras pessoas estão com ansiedade, com pressão, com medo, estão em depressão, com síndrome de pânico, estão angustiadas, preocupadas, amedrontadas, acuadas. Bom, mas você pode reagir ao que Deus está fazendo na sua vida. Bartimeu era cego, mas viu naquele momento com os olhos da fé e viu muito mais do que muitos ali não estavam vendo. Jesus, filho de Davi. Isso transformou, foi o remédio de Deus para a aflição da sua vida. O remédio de Deus para a aflição da nossa vida é crer em Jesus. Não significa que Ele vai mudar o isolamento social, vai nos liberar para fazer o que queremos, vai nos impedir de usar máscara. Não, não é nada disso. Mas seguir a Jesus vai lhe dar a oportunidade de ter um companheiro novo de caminhada na sua vida. Bartimeu largou para trás a sua capa e passou a seguir Jesus, e possivelmente foi celebrar a Páscoa pela primeira vez na sua vida. A 25 quilômetros de distância, em Jerusalém. E eu pergunto a você: como você tem reagido? Você prefere ficar sentado, voltar para o seu caminho quando é abençoado por Deus? Ou prefere mudar a sua atitude e dizer: eu vou te seguir, Senhor, mesmo que eu fique isolado, eu vou te seguir, Jesus, eu vou dedicar a minha vida a Ti, mesmo que eu pague um preço muito alto. Jesus é o remédio de Deus para as aflições da nossa vida.
E o meu desejo é que Deus o abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Fique com a graça do Senhor. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Que mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu. Em que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. Que as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Acabou de ouvir essa mensagem e talvez se encontre uma reflexão profunda. Quais são as oportunidades que Deus tem dado? Jesus está ao alcance de todos. Deus está disponível. Não cesse, não tenha medo. Não pare de gritar. Experimente o agir do Senhor na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar neste momento a todos que acolhem esta mensagem. Eu sei que o Senhor tem coisas tremendas para a nossa vida e a nossa família. Por isso, o Senhor plenamente age em cada coração. Que o Senhor plenamente haja em cada vida. Transforme, Senhor Deus, as nossas aflições pela intervenção do Teu Espírito Santo, pelo toque do Senhor em cada coração.
Enche-nos da plenitude do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abençoe especialmente aqueles que estão marginalizados por suas angústias, as suas fobias, os seus medos, os seus sofrimentos interiores, as suas depressões, ó Pai. Abençoe aqueles que estão contagiados e contaminados por esse vírus que tem afligido a humanidade. Que o Senhor ministre graça em cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós entregamos cada vida nas Tuas mãos. Nós entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. É que eu oro e eu peço. Amém. Receba uma bênção, meu irmão. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos guarde. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que faça resplandecer seu rosto sobre nós. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. Deus abençoe a você, meu irmão. Deus abençoe a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Amém. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, Tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor em mim. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, Tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo, Jesus, nosso melhor amigo. Um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor, não dá pra viver sem Jesus, essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o Teu amor,